Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no canal Psicologia e Educação. Hoje nós vamos conversar com o psicólogo Marcos, que além de psicólogo é também teólogo e filósofo. Marcos, como que foi essa formação toda? Como que se deu? Você pode explicar pra gente, contar a sua história um pouquinho? Tá. Eu comecei o gosto pelos estudos depois dos 25, 26 anos, né? Eu participava aí num espaço religioso e ali, por conta do conhecimento, transmissão de saber, comecei a me encantar pelo estudo. E comecei a perceber que aquilo que eu tinha enquanto conhecimento já não era suficiente para aquilo que a demanda apresentava. E aí então eu comecei a faculdade de teologia, né? Foram 5 anos de faculdade e licenciatura em filosofia. Certo. Né? Aí depois, quando comecei minha atuação como professor nesse espaço religioso, e aí vi a necessidade de aprofundar mais uma questão que é a psicologia. Né? Porque assim, eu entendia o ser humano ali na experiência com o mistério, com o sagrado, mas eu via que a questão humana era deixada clara. As pessoas, elas entram como vocacionados, né? Fazem os cursos, e aí às vezes a pessoa no longo do caminho, ela fala, não é isso para mim, mas ela fica com a bagagem e conhecimento teológico. No meu caso foi diferente, eu já entrei sendo casado, já entrei tendo meus filhos, bem convicto de que eu queria estudar teologia para melhorar minha formação e poder servir melhor naquele espaço que eu frequentava. Entendi. E hoje você dá aula de teologia, né? Sim. E também atende no consultório como psicólogo. Sim. Hoje eu vivo essas duas atividades, né? Eu atuo como professor de teologia, nos institutos, nas paróquias, e durante o dia o atendimento psicológico na clínica. Entendi. Eu apresentei o Marcos, mas não falei sobre o tema da nossa conversa, né? Eu convidei o Marcos para ajudar a gente a compreender uma situação que é muito comum hoje em dia, né? A gente ouve muito as pessoas falando depressão, ansiedade, essas doenças todas que estão assim sendo tão divulgadas, ainda mais agora com o advento da pandemia, né? Aumentou muito. E todas essas doenças emocionais são falta de fé, falta de Deus. Nós ouvimos isso. Muitas vezes eu sou procurada para atender crianças e nessas situações de depressão, de ansiedade, e os pais, né, na entrevista inicial, os pais falam, olha, a gente está tentando, a gente leva para a igreja, nós temos uma religião, nossa família tem uma religião, mas não estamos conseguindo lidar com isso. Como se uma coisa tivesse uma ligação com a outra. E tem, Marcos, eu queria saber a sua opinião. O que você acha disso? Acho que a primeira questão a apresentar para deixar muito claro se pautando no código de ética da psicologia, ao psicólogo é vedado qualquer influência ideológica, filosófica, religiosa. Então, assim, primeiro que um psicólogo, ele é profissional da psicologia. Mesmo que esse psicólogo tenha a sua experiência religiosa, a sua fé, ele não leva isso para o atendimento psicológico. Né? Agora, é importante entender que o fenômeno religioso está presente na sociedade. Não tem como negar o fenômeno religioso. Né? Agora, dizer que uma depressão, uma ansiedade decorre da falta dessa experiência religiosa, isso já seria um grande equívoco. Não tem necessariamente ligação. Agora, se eu penso que o espaço religioso, né, é um lugar de vivência, de frequência, e que se eu considero que as questões de depressão e ansiedade têm muito da questão ambiental, pode sim, que essa vivência no espaço religioso pode de algum modo desencadear ou favorecer o desenvolvimento de uma ansiedade, por exemplo, de uma depressão. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu sou religioso, não tenho depressão. Ou sou ateu, vou ter depressão. Isso não tem ligação nenhuma. Certo.
A espiritualidade é uma dimensão do humano, né? Nós sabemos que o ser humano ele tem as dimensões e a espiritualidade faz parte do ser humano. E a religião nada mais é do que uma forma de manifestar essa dimensão, né? De viver essa dimensão. Você tem aí a religião, religiosidade, espiritualidade. As coisas estão imbricadas uma na outra, mas a gente consegue, por uma questão didática, assim, metodológica, entender o que é uma coisa e o que é outra. Por exemplo, a religião é todo um grupo que se encontra a partir de símbolos, ritos, textos, né, que determina a identidade de um grupo específico. Aí a religiosidade é um modo como essa pessoa vivencia essa religião. E a espiritualidade é uma abertura ao mistério, né, ao desconhecido, ao absoluto. Então, por exemplo, tem pessoas que podem ter uma religião, ela vive, ela tem a identidade religiosa dela, mas talvez não tenha uma religiosidade. Tem um paradoxo, mas às vezes a pessoa tem uma religião, mas não vive aquilo. Eu sou religioso, mas não frequento, não participo, não levo em prática, não coloco em prática aquilo que a religião ensina. E a espiritualidade também. Tem pessoas que, por exemplo, né, não tem nenhuma religião, não tem nenhuma religiosidade, pessoas agnósticas, pessoas ateus, que têm espiritualidade. Sim. Que é essa abertura ao desconhecido. Né? Então, agora, obviamente que tudo isso faz parte da vida humana, e tudo que faz parte da vida humana tem também uma implicância ali na questão psicológica. Né? Vai afetar. Sim, com certeza. Então, a gente sabe pelos estudos que de 100%, 20% a 30% é uma questão biológica, hereditária, né, que desencadeia o que provoca a depressão ou a ansiedade. E 80% ou 70% é questão ambiental. Então, ou seja, o ambiente favorece muito o desenvolvimento ou não, né, desses transtornos. Imagina, por exemplo, uma pessoa que frequenta a religião. Ela frequenta qualquer religião, não importa qual seja. E nas religiões você tem regras, você tem ideais, objetivos a serem alcançados. Objetivos de santidade, objetivos de iluminação, alcançar um nível maior daquela religião. Então a pessoa entra, começa a frequentar, busca esse ideal e começa então um exercício constante de busca pela perfeição naquilo que ela vive na religião. Então, assim, vamos pensar, a pessoa tem que fazer tantas orações, frequentar o templo tantos dias, e começa uma exigência consigo mesmo. Só que aí ela vai percebendo que ela faz e não alcança aquilo que foi prometido ou aquilo que ela idealizou. E ela então começa a ter uma sensação, uma percepção que ela não está sendo perfeita, e vai esmorecendo, chega um ponto que ela fica deprimida porque ela se sente frustrada por não ter alcançado aquilo que ela idealizou. Então ela tem a ansiedade de viver aquilo, então eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir, eu tenho que chegar nesse objetivo, e fica uma luta dentro de si, frenética, e depois o ponto de não conseguir. Como, por exemplo, um professor que idealiza ser um professor, como professor eu vou fazer tal coisa, eu vou mudar o mundo, vou transformar, e você começa a fazer e ver que não acontece do jeito que você idealizava. Certo. E aí vem a tristeza, a frustração, que pode provocar uma depressão, um transtorno depressivo. Então, independente da área, né, que a pessoa se encontra, independente das suas convicções religiosas, independente da sua prática, é um ser humano, né? Que, como você falou aí, 70% da ansiedade, da depressão tem um fundo social, né? Pode acontecer com ele de adoecer simplesmente porque ele não atingiu as metas, os objetivos que ele se propunha. E às vezes no espaço religioso, não importa qual seja, os líderes, eles colocam então aquilo que deve ser alcançado. Eles o tempo todo, no seu discurso, nas pregações, enfim, nas palestras ou em qualquer outro espaço, ele vai então falar: olha, para você ser uma pessoa perfeita nessa religião, o seu religioso perfeito nesse espaço religioso, você tem que alcançar isso. E esses discursos são frequentes. E a pessoa então escuta esse discurso, quer alcançar e se sente pressionada, e aí gera ansiedade porque ela não conquista aquilo. Né? Então, assim,
não tem necessariamente a ver com a experiência com Deus ou não. Isso é a experiência com Deus ou não é uma coisa muito subjetiva, é de cada um. Agora, o que esse espaço religioso pode promover ou não para a saúde ou adoecimento do sujeito, aí é importante analisar com cuidado. Certo. Agora, uma outra pergunta, Marcos. O que a gente pode dizer para uma pessoa que nos pede, às vezes, uma indicação de um psicólogo, porém, a pessoa diz, só que eu quero que seja um psicólogo da minha religião. Interessante. Né? A pessoa, ela tem o direito, né? A pessoa tem o direito de escolher o profissional com que ela vai fazer o tratamento, com que ela pretende se tratar. Mas, será que a gente não precisa esclarecer alguma coisa sobre isso, sobre esse ponto? Precisamos porque chega muitas pessoas perguntando sobre isso, né? Pessoas do meio religioso, que alguém, um profissional que seja religioso também. Mas isso não significa, né? Claro que a pessoa até a gente sabe que o vínculo terapêutico é fundamental para o progresso, para o processo avançar. E obviamente se a pessoa tem desconfiança do seu terapeuta, ele não vai se envolver e logo também o processo não vai acontecer. Mas talvez as pessoas precisam entender que o profissional está ali e ele não vai, de modo algum, colocar o pensamento religioso, ideológico, filosófico, político, né, que a gente fala, sobre aquela pessoa. Então, se essa pessoa ela vem de uma religião, como psicólogo, eu preciso entender o comportamento dessa pessoa e o que afeta essa pessoa nos meios que ela vive. Então, se a pessoa é religiosa, a religião para ela tem uma importância muito grande. E ela tem, então, que entender se aquela experiência religiosa está ou não causando sofrimento para ela. Mas se a pessoa não é religiosa, ela tem também conhecimento teórico para entender o movimento daquela pessoa e quanto essa experiência religiosa pode estar afetando ela. Agora, é importante também destacar que existe sim, dentro da formação acadêmica, um certo tabu com relação à religião, né? A psicologia é uma ciência, e como ciência, ela não está discutindo a experiência religiosa, ela está discutindo o fenômeno religioso, o quanto isso afeta ou não o ser humano. Então, como esse discurso é feito nas universidades e muitas pessoas não compreendem, uma pessoa religiosa que entra vai achar que a psicologia é contra a religião dela. E aí sai dizendo que a psicologia é contra a religião e as pessoas não sabem, escutam isso e começam então a entender que se você vai ao psicólogo, o psicólogo vai falar contra a religião que você vive. E não é nada disso. Pode ser um psicólogo religioso, pode ser um psicólogo não religioso, mas ele não vai de modo algum querer interferir na sua subjetividade enquanto experiência religiosa. Ele nem pode fazer isso. Ele tem que entender o que isso tem gerado em você. Se isso tem gerado qualidade de vida ou causado sofrimento. Mas interferir na sua prática religiosa em hipótese alguma. E mesmo que a sua experiência religiosa esteja te causando sofrimento, não é pela religião em si, mas pela maneira que você está lidando com ela, não é mesmo? Perfeito. Então, jamais, eu como psicóloga, por exemplo, como terapeuta, jamais eu vou dizer, olha, larga essa religião porque não está te fazendo bem. Não, jamais. Se isso está bem nítido para nós ali no século terapêutico, o que pode acontecer é eu dizer, a maneira que você está lidando, que você, talvez a intensidade que você está atuando no seu movimento religioso pode estar gerando esse estresse, essa ansiedade. Então não seria o caso de ele tentar equilibrar, né, com outras dimensões da vida, né, a vida familiar, buscar um lazer. Então a gente sempre visa a saúde. A saúde. A saúde, né? E saúde é esse equilíbrio, é buscar esse equilíbrio. Esse equilíbrio. E tem uma área da psicologia, que é a psicologia da religião, que estuda o fenômeno religioso, que estuda essas questões e que a gente vai observar que todo estudo é para entender o quanto de qualidade de vida uma experiência religiosa pode promover no ser humano. Ninguém está contestando que a experiência religiosa traga qualidade de vida, né? A gente sabe muitas vezes
que algumas pessoas, por exemplo, vamos colocar, ela era religiosa, frequentava, teve alguma situação que gerou nela uma repulsa pela religião, mas tem lá dentro dela aquele sabor, aquele gosto, aquela coisa genuína pela religião. E a gente percebe que ela tem saudade daquilo. Né? E a gente, então, não que vai falar, então volta, mas ajudar ela a entender que será que se ela buscar um outro espaço dentro dessa religião não vai alimentar nela uma coisa que seja boa para ela. Né? Então, assim, a gente não está aqui para dizer vai ou não vai, faça ou não faça na religião, mas ajudar a pessoa a entender como ela se coloca diante daquela experiência religiosa e o quanto isso adoece ou traz saúde para ela. Exatamente. O principal da psicoterapia é o autoconhecimento. Sim. Então é a pessoa que vai, nesse processo de autoconhecimento, tomar suas decisões. Então não cabe ao psicólogo decidir nada. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. O Marcos, nessa conversa entre psicologia e religião, né? Sim. Eu vejo que surgem alguns pontos muito assim recorrentes: culpa, responsabilidade, ética. Isso é comum do ser humano, seja ele religioso ou não. É comum chegar no consultório pessoas que trazem esse sentimento de culpa. Você podia explicar pra gente como que é essa questão aí da culpa, da responsabilidade? Tá. Primeiro, se a gente pensar o ambiente religioso, né? A palavra religião vem do latim religare. E religare é essa ideia de se religar. Então, assim, basicamente, algumas exceções, mas de modo geral, as religiões trabalham com a ideia de que há uma divindade, havia uma comunhão primeira entre o ser humano e essas divindades, e alguma coisa aconteceu que rompeu essa comunhão, essa harmonia. Então, toda religião, ela, através dos seus símbolos, rituais, ela de algum modo tenta promover essa ligação, essa harmonia. Né? E ocorre, então, que por eu ter rompido essa ideia, esse imaginário, por ter rompido uma harmonia original, eu estou numa situação de culpa e preciso de alguma forma reparar isso. E aí você tem nas religiões a ideia dos sacrifícios, essas coisas todas que aparecem, rituais de sacrifício para reparar essa culpa e de algum modo restabelecer essa comunhão. Mas assim, e aí como você bem disse, né, você carrega uma ideia de culpa o tempo todo, culpa. Acho que se a gente pensar a palavra culpa, né, ela tem a mesma raiz de cuidado. Né? Então quando a pessoa entende que não cuidou de uma coisa como deveria, ela tem como consequência a culpa. Tá? Então, isso a gente observa muitas vezes, por exemplo, num velório, né? Uma situação da pessoa não ter vivido uma boa relação com alguém, e aí ela sente culpa, porque ela de algum modo não viveu o cuidado daquela relação como ela imaginava. Mas você colocou sobre essa ideia de culpa de um lado, responsabilidade de outro, diálogo entre religião e psicologia. Sim. Acho muito interessante. Embora algumas religiões, né, trabalham bastante essa ideia da ética, da responsabilidade frente à vida, frente ao outro, né, de algum modo as religiões ficam muito presas ainda na questão da culpa e da moralidade. Então eu coloco algo que deve ser feito e aí eu não fiz, sou culpado. E aí fica aquela coisa o tempo todo, como você falou, leva para a vida. Quando o saudável, né, não é que é melhor ou pior, mas quanto saudável seria a pessoa olhar para a vida dela, ver o que é de fato para ela importante e se responsabilizar por isso. Sim. Né? Como você falou do autoconhecimento, você tem esse movimento de autoconhecimento, então você começa a se responsabilizar pelas suas escolhas. Para com essa ideia de que eu sou isso por causa do outro. Obviamente que temos tudo isso, somos seres sociais. No entanto, chega um momento da nossa história que é preciso se responsabilizar. Ou não, no sentido de tal situação estava em minhas mãos, eu realmente tinha poder de escolha naquela situação, então eu não sou responsável por aquilo. Então também a pessoa precisa entender quando ela é responsável, quando ela foi responsável por uma situação e quando ela não foi, né? Perfeitamente. E eu penso que aí a psicologia vai ajudar nesse sentido.
Com certeza. Né? Porque ajudar a pessoa a entender, como você bem disse, que em determinada situação, por mais que ela tentasse, era algo que fugia do controle dela, da responsabilidade dela, totalmente, né? E se ela consegue entender isso, ela fica livre da culpa. Exatamente. Que adoece muita gente na sociedade como um todo e também no espaço religioso. Eu vejo às vezes pessoas que têm, por exemplo, um filho especial, uma criança que nasce com uma deficiência, e esses pais, eles ficam buscando onde foi que eu errei, né? O que eu fiz para merecer isso, ou o que eu não fiz, o que faltou. Então, seja qual for a situação, isso foi só um exemplo, mas seja qual for a situação, a pessoa está sempre buscando onde ela errou. Onde ela rompeu com algo que não deveria ter rompido. E que levou essa consequência, essa situação que ela está vivendo hoje. Disse. E aí ela vai buscar justificativas o tempo todo. Até a questão a culpa é sintomática, né? No sentido de que o sintoma ele é um lugar que nos assegura um certo domínio sobre a situação. Então, entre não saber a causa, sobre não ter realmente causa nenhuma, e eu ficar extremamente angustiado e querer encontrar uma causa, sim. Só que aí quando eu encontro essa causa, eu encontro essa causa em mim. Eu sou o culpado. E aí eu fico levando isso para a vida. E isso me deixa extremamente adoecido. Com certeza. Essa conversa nossa, ela me faz lembrar muito o mal-estar na civilização. O Freud, no Mal-Estar da Civilização, ele trabalha muito a ideia do princípio de prazer, né? E ele fala que o ser humano, quando está no mundo, ele nasce e não tem regras, não tem leis, não tem nada, ele quer viver tudo. Então a sociedade, ao mesmo tempo que ela coloca objetos para que você possa gozar, né, desfrutar e viver, ela coloca leis para que você não faça isso. Os limites. Os limites. E aí fica esse conflito que gera o mal-estar na civilização. Ou você faz tudo que você entende, quer e vive a sua liberdade, tá? Só que aí você fica fora do grupo, o grupo não te aceita, e aí você tem a sensação de solidão, de isolamento, ou de alguém que não faz parte do grupo, não pertence. Ou você se adequa às leis e vive a segurança, né, o conforto da segurança, mas também agora você perde a sua liberdade. Abre mão da sua liberdade. Né? Por isso que a gente é psicólogo, vai sempre falar isso, porque a gente sabe o quanto de qualidade de vida traz para uma pessoa esse processo terapêutico. Né? Exatamente. Então fica aí essa dica desse texto, que é um texto de Freud, né? É um texto razoavelmente curto, né? Sim. Pequeno. E fica a dica para quem tiver mais interesse em se aprofundar nessa área, pode começar aí pelo Mal-Estar na Civilização, do Freud. Ajuda a entender bastante. Por que a gente vive esse dilema constante? Queremos fazer tudo, mas ao mesmo tempo não podemos. Ou a gente tem a liberdade, a gente tem a segurança. Fica esse Exatamente. E você gostaria então de terminar, Marcos, o nosso bate-papo colocando alguma coisa? Você pode também estar fazendo aí a sua propaganda. Tá. Aqui em São José dos Campos, você atende online também? Online também. Que bom. Online, né, e presencial, ali no VIP Center, meu consultório. Certo. Então, quem tiver interesse aí de começar um processo psicoterapêutico, estou aqui à disposição para ajudá-lo. E aí nessa palavra final é entender isso, né? Entender que a religião é um fenômeno, não tem como ignorar isso, ela está presente em várias civilizações, em vários contextos. No Brasil, sobretudo, a religião é muito forte, as pessoas são religiosas, e a psicologia só vai ajudar você a viver melhor a sua experiência religiosa, de maneira mais saudável. A psicologia não vai querer tirar de você a vivência religiosa, ela vai querer ajudar você a viver com mais intensidade, com mais harmonia e com mais qualidade de vida a sua experiência religiosa. É só isso. Exatamente. Marcos, muito obrigada por você ter vindo aqui. Nossa, foi ótima a nossa conversa, né? Eu sinto como um começo.
Porque a gente, nesse assunto, tem assim, vários tópicos a serem discutidos, então já convido você a vir novamente para a gente conversar sobre outros temas dentro desse assunto da religião e psicologia. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite.